Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar um relato sobrenatural. Se você já gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Bora lá pro relato? Hospital Assombrado. O que eu venho relatar aconteceu na época em que a saúde do meu avô materno começou a piorar um pouco. Parecia que isso estava acontecendo porque ele estava bem idoso. Então não é que todo mundo ignorou. Ninguém prestou muita atenção, na verdade. É um pouco comum que todas essas coisas acontecem com essa idade mas chega um dia em que a condição do vovô se torna muito grave. E quando a sua condição se torna tão grave, ele é novamente internado em um hospital. Nesse hospital, os médicos estavam lá fazendo exames, vendo tudo. Lá estavam todos os parentes. Tinha um clima muito pesado na espera de uma resposta do diagnóstico. Quando o médico chega com os resultados completos, ele finalmente diz que o meu avô materno tinha câncer. Ao ouvir isso, todos ficaram muito surpresos e chocados com a possibilidade de um câncer acontecer de repente. E pior, naquela idade, seria muito mais difícil uma recuperação. Todo mundo se manteve orando e temente a Deus. Quando o médico fala que ele vai ter que ficar internado para dar início no tratamento devido à sua idade, e toda a família passou a fazer um revezamento para ficar de acompanhante no hospital. Se a minha mãe ia, ela ficava a noite toda, aí ia no dia seguinte a minha tia, aí ela ficava, no dia seguinte o tio vinha. Então, um dia vinha alguém e no outro dia outra pessoa continuaria, tornando assim uma rotatividade. Quando eu estive no hospital também, eu me propus a ficar com meu avô e meu primo também. Começamos a insistir que a gente também ficaria com o nosso avô, só que não queriam, porque diziam que éramos muito novos e que não saberíamos como agir. Na época estávamos com 21 anos. Todo mundo recusou. O que você vai fazer? Vocês estão loucos, passar pela noite toda aí e por aí vai. Mas elas permaneceram inflexíveis em nossa posição de que não, não, nós iremos, e nós afirmando que queríamos ficar, queríamos, dizendo que tínhamos que ficar com o nosso avô também, tínhamos também o direito de poder ficar ali com ele. E depois de muito insistir, todos disseram que tá, tudo bem. Quando todos vão embora, no dia que nós fomos passar a noite, e todos vão embora e ficamos eu e meu primo. No momento havia outras pessoas lá também, mas à medida que a noite se aproximava, todos iam embora. As pessoas vão diminuindo e quando são por volta dos umas 9, 9 e pouco, todo mundo que estava lá já havia ido embora e agora era só eu e o meu primo no hospital. Pelo convênio do meu avô, ele ficava em um quarto individual, o que possibilitou ficar dois acompanhantes com ele. Estávamos ficando já entediados. E com os nossos 21 anos na época, tudo era um tédio. Mas insistimos, né? E acabamos ficando. E agora? O que fazer? Na verdade, era só ficar lá fazendo companhia ao nosso avô e esperar a noite passar, não é mesmo? Para que ter algo a mais para fazer a não ser isso? Mas, imaturos como éramos e entediados, pensamos por que não explorar um pouco o hospital por aí? O quarto do vovô ficava no primeiro andar. Enquanto estávamos explorando o lugar, seguimos para o subsolo. Ficamos perambulando por todo lado que conseguimos ir. O lugar era completamente isolado. Não tinha ninguém naquele horário. A luz muito fraca, não tinha pacientes e nem enfermeiros ou médicos. Nada. Aquele andar estava completamente vazio.
Em um certo momento, começamos a nos sentir muito estranhos, sentindo muito frio e não estávamos sentindo nenhuma vibração boa, para falar a verdade. Quando de repente uma mulher apareceu na nossa frente e estava com uma faixa na cabeça, de uma forma mal colocada, que mostrava seus grandes pontos na testa. E ela dizia que crianças não deveriam estar ali, que havia perigo à frente, mandando a gente voltar e dizendo para não seguirmos em frente, pois há perigo à frente. Nós dois nos entreolhamos e acreditamos que deveria ser alguma paciente perdida, e devido a seu machucado na cabeça, deveria estar fora de si. Seguimos em frente, mas ao olharmos para trás para ver aonde aquela mulher estava indo, ela simplesmente sumiu e a perdemos de vista. Mas a princípio acreditamos que era uma paciente perdida, então chegamos em uma sala na qual resolvemos ver o que havia lá dentro. Meu primo ficou na porta vigiando para ver se não vinha ninguém, e na hora que eu abri a porta daquela sala, eu sinto um cheiro muito ruim e forte. Era o necrotério. Eu estava vendo macas naquela sala, todas cobertas com um lençol, e todos os corpos estavam lá. Você realmente não vai acreditar no que eu vou te relatar agora, mas eu te digo que os meus olhos viram. Se foi real ou alucinação, eu não posso afirmar, mas eu posso te dar a certeza de que de alguma forma, eu vi sim tudo que eu vou te relatar. De repente, um corpo se levantou de uma das macas. Ele literalmente se levantou e o lençol que o cobria aquele corpo caiu no chão, mostrando o corpo completamente queimado daquele cadáver. Fiquei apavorado e antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, a porta daquela sala se fechou de repente, antes mesmo que eu pudesse sequer ter entrado lá. Meu primo perguntou por que eu havia fechado a porta daquele jeito, mas antes que ele pudesse me questionar qualquer coisa, segurei na sua mão e simplesmente fugi com ele dali. Ele ficava me perguntando o que estava acontecendo e por que eu estava tão assustado e por que nós estávamos fugindo. Quando chegamos a um ponto em que pude ver pessoas, então eu parei para respirar e contar para o meu primo o que foi que eu vi, o que foi que aconteceu. Eu lhe disse que lá havia um necrotério e um corpo se levantou da maca e o quão aquilo foi assustador. Enquanto eu contava tudo isso ao meu primo, ele começava a rir e dizer que eu era maluco, que ficava assistindo filmes de terror e por isso estava inventando essas coisas. E que eu estava falando e fazendo tudo isso só para assustar ele por conta das maluquices daquela mulher que a gente encontrou no caminho. Ou até que eu estava impressionado pelo que ela disse e que era melhor voltarmos para o quarto do nosso vô, afinal de contas, nós fomos lá para isso. Enquanto estávamos no quarto do vovô, meu primo ficava me dizendo que eu tive uma ilusão, que eu estava impressionado, e eu tentando dizer para ele o que eu vi, e que não estava mentindo e que não era ilusão, não. Quando vemos que já era manhã, então nossa família chega para a troca de acompanhante e para a visita. E lá estávamos nós discutindo sobre o que aconteceu. Eu disse o que eu vi, meu primo me dizendo que era mentira. Saímos do quarto para entrar outras pessoas para a visita da manhã e, consequentemente, fazer a troca de acompanhante. Então, do lado de fora, estávamos falando sobre o que aconteceu com a nossa prima. Eu estava contando para ela que o que aconteceu durante a noite e ela também não acreditou em mim. Mas, uma pequena distância, havia outro banco próximo. Uma mulher veio e sentou-se nele e estava olhando para mim e o meu primo. Quando meus olhos pousaram naquela mulher e olhando ela com atenção,
Vejo que a mulher não é outra senão a mesma mulher da noite que havia dito para eu e meu primo não continuar e que nos mandou sair de lá. Era a mesma mulher, no mesmo traje, exatamente o mesmo, a mesma faixa na cabeça, os pontos aparentes. Ela estava rindo depois de nos ver e era uma risada muito estranha. Não entendemos o porquê ela estava rindo, nos deixando assustados, só de olhar para nós. Imagina rindo dessa forma estranha que eu estou te contando. E ela logo depois foi embora. Eu fiquei assustado, pois de repente sons de choro começaram a vir da sala oposta a de onde a mulher estava sentada. Não demora muito para entender que o paciente que estava internado na mesma sala que ela saiu morreu. E o som de choro que escutamos eram dos parentes do paciente que morreu na sala que aquela mulher saiu. Médicos chegam correndo, mas já não tem muito o que fazer. Fui até mais próximo da porta, aonde estava acontecendo todo o alvoroço. E do lado de fora eu pude ver aquela mulher, a pessoa que morreu e causou todo aquele choro, não é outra senão ela. Para eu e meu primo, a mesma mulher que conhecemos à noite. Este é o corpo dela, a mulher que morreu. Aquela mulher estava sentada do lado da gente. Como ela pode ter morrido e o que aconteceu? E assim que eu olhei para o lado do meu primo, vi que a mulher estava sentada no banco de novo do lado dele. Eu olhei para o meu primo assustado e ele me olhou apavorado. E do nada, aquela mulher desapareceu novamente. Nisso, nos chamam para ir embora, já que agora minha tia iria passar o dia com o meu avô. Quando na volta para casa com a minha mãe, eu e meu primo juramos que acontecesse o que fosse, não voltaríamos mais para aquele hospital. Vocês todos também acreditam que se alguém morre, sua alma fica vagando por aí por algum tempo? Eu não sei o que de fato levou tudo aquilo a acontecer, mas aconteceu. E depois que o meu primo viu aquela mulher ao mesmo tempo que eu, ele passou a acreditar em mim, na questão daquele corpo queimado do necrotério se levantando. Meu avô, ele acabou recebendo alta após o seu tratamento e ficou bem. Viveu por mais alguns anos e conseguiu se curar do câncer. Mas eu e meu primo jamais esquecemos o que passamos naquela noite que ficamos no hospital. Ninguém acreditou na gente. Disseram que estávamos impressionados ou acabamos adormecendo e tendo pesadelos. E foi só isso. E não aconteceu o que relatamos de fato. Primeiramente, vai passear no hospital à noite? Pra quê? Baseado em quê? É pedir pra ver coisa, né? É óbvio, é pedir pra ver coisa. Não duvido que vocês viram coisas e até pode ter sido alguma impressão, pode ser, mas a mulher, não duvido não. Eu não duvido nem um pouco que vocês viram o que vocês viram. Agora, essa questão de ficar vagando, não ficar vagando, eu não faço a menor ideia de como é, como não é. Quero aprender um pouquinho mais sobre, quero entender mais sobre como que funciona essa questão, mas não duvido não. Pode ser que ela estivesse meio que perdida, sem entender o que aconteceu de fato. Isso acontece direto, muitas pessoas relatam esse tipo de coisa, né? Ainda mais em hospital. Caraca, que relato. Eu ia falar legal, mas não é que é legal, né? É interessante. Interessante. E é isso. Se você gostou do relato, já deixa seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.